Fala galera do YouTube, beleza? Bom, aqui quem fala é o dono do canal, Eric Patrick, com mais um vídeo aí sobre história, mais particularmente sobre o meu tema de pesquisa na dissertação de mestrado. Bom, o tema que eu trago aqui para vocês hoje é a UDN nos editoriais do jornal O Globo durante o regime presidencial janguista. Parte da minha dissertação em que eu falo sobre a representação de três dos maiores partidos da República de 46 através do jornal o Globo e Folha de São Paulo. E bom, vamos iniciar aí a apresentação. Bom, primeiramente eu queria falar um pouco sobre o sistema político partidário da República de 46, onde a UDN estava alocada, onde a UDN concorria com os entes partidários que rivalizavam com ela, que eram tanto o Partido Social Democrático, a PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. A UDN, a União Democrática Nacional, era um partido conservador, um partido direitista. E bom, esse sistema político partidário da República de 46, ele se forma muito, tem muito a ver ali com o contexto mundial à época, onde há uma vitória dos países liberais sobre os países ditatoriais, autoritários da Segunda Guerra Mundial, que foi a vitória dos aliados, né, comandado por Estados Unidos, França e Inglaterra, contra os países autoritários, Alemanha, Itália e Japão, com seus regimes ditatoriais. Bom, além disso, né, esse sistema político partidário, no Brasil, ele instala uma concorrência partidária assim inédita, nunca antes vista em território brasileiro, visto que o outro período democrático que tivemos era marcado por muitas fraudes nas eleições. Então, em 46 temos aí o estabelecimento de uma concorrência partidária propriamente dita, algo que não sofresse tanta ingerência do poder central em seus resultados. Também, né, deu possibilidade de formação de novos partidos. E bom, apesar de ter essa nova, né, abrir essa nova concorrência eleitoral, estabeleceu o sufrágio também, um sufrágio mais ampliado em relação à primeira democracia que tivemos, né, que foi a República do Café com Leite, mas que não era bem uma democracia, visto que as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. A República de 46 assiste à instalação desse sistema político partidário, mas ele ainda tem muito do período anterior, da ditadura varguista que precedeu aquele período. Para citar um exemplo, o PSD tem muitas pessoas, muitos candidatos que participaram ativamente das interventorias do governo Vargas na sua época ditatorial, ou seja, no período do Estado Novo. Então, dessa forma, nesse sentido, o período, né, tem essa ligação ainda muito extrema com o Estado Novo, com a prevalência ainda da burocracia nas decisões. E nesse sentido, o sistema político partidário ainda tem muito desse legado do ditatorial, autoritário, do Estado Novo, ali no seu início. Ao longo da República de 46, a gente vai vendo, né, se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai vendo que sempre os militares rondaram os governos que estavam eleitos, governos que estavam estabelecidos. Então, realmente essa tendência autoritária, essa cultura política autoritária que se instalou no Brasil ali no Estado Novo, até que perdurou por bastante tempo, até 64, que ainda tivemos ainda um golpe militar, tivemos uma ditadura militar 20 anos, então ali a ditadura acaba em 85. Então temos aí essa formação dessa cultura política ali, mais ou menos a partir do Estado Novo. A República de 46 ela não escapa desse contexto. E bom, já falado sobre o sistema político partidário da República de 46, temos, né, um dos integrantes desse sistema político partidário, que é a UDN.
A UDN, ela, durante a República de 46, ela não tem, ela é, na Câmara Federal, ela é o segundo maior partido da Câmara durante aquele período, a maior parte do tempo. Ela só perde o posto de segundo maior partido na Câmara, no Senado e também nos governos de Estado, a partir de 62, quando o PTB toma esse lugar. A UDN, ela só ganha uma vez a presidência do Brasil, por via eleitoral, que é com o Jânio Quadros. Mesmo assim, dá muito errado, porque o Jânio Quadros ele só fica 8 meses no poder. Tem atitudes muito estranhas, tais como condecorar, por exemplo, um dos líderes da Revolução Cubana, que foi o Ernesto Che Guevara. Então ele tem atitudes muito estranhas ali, muito controversas, e nesse sentido ele acaba renunciando. E a UDN, né, na única vez que conseguiu eleger algum candidato para poder ser presidente do Brasil, perde esse posto em 8 meses. Bom, a UDN ela tem, né, assim, três linhas partidárias que comandam a ação do partido durante a República de 46. A primeira linha que durou ali, que prevaleceu até o ano de 57, é a linha dos bacharéis. Esses bacharéis que comandavam o partido, eles eram advogados, juristas, médicos, engenheiros, profissionais liberais no geral, que pensavam que a UDN tinha que ter uma ação mais ideológica, uma ação que privilegiasse os preceitos liberais que dizia defender. Nesse sentido, eles tentavam buscar agir mais em concorrência do que por tentar algumas alianças. Eles tentavam manter essa independência de outros partidos, defendendo esses preceitos liberais que eles diziam defender, né? A UDN, ela é um partido de direita, um partido conservador, que diz defender esses princípios liberais, democratas. Então, os bacharéis, eles tentam levar essa linha mais a fundo, sem muitas alianças. Eles preferem agir por concorrência do que por aliados, né? De conseguir vitórias através de suas alianças dentro do sistema democrático. Bom, a segunda linha é a dos realistas. Essa linha ela vai de 57 até 61, mais ou menos. Os realistas, eles já eram mais propensos a fazer alianças partidárias para poder fazer com que a UDN crescesse na esfera da democracia brasileira. Eles, né, acabam tomando a linha do partido a partir de 57 e visam promover essa mudança, né? É um ponto de vista mais pragmático da UDN, uma linha de ação mais pragmática, que visa mais o resultado eleitoral do que defender os seus princípios ideológicos, segundo, né, esses realistas, os realistas que tomam o comando de ação do partido a partir de 57. E bom, a partir dos anos 60 temos o comando dos lacerdistas. Os lacerdistas, eles é uma via que surge a partir de um grande personagem político da época e que também era da UDN, o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, que ficou famoso por criticar asperamente o Vargas enquanto ele estava no governo. Temos os atentados na Rua Toneireiros, inclusive. O Carlos Lacerda, ele tem um jornal chamado Tribuna da Imprensa, onde ele vocifera e defende as suas pautas de forma bastante agressiva na época. Essa linha lacerdista é uma linha mais radical da UDN. Ela se origina de um grupo que pode se chamar de banda de música, que é um grupo que é mais à direita da UDN, uma seara bem conservadora. E o Lacerda, ele é marcado por ter esse discurso um pouco antidemocrático, tentando sanear, muito anti-esquerdista, muito anticomunista. Esses discursos do Lacerda acabou formando uma linha de ação do partido intrapartidária e que acabou comandando a sua linha de ação ali nos anos 60.
Bom, a UDN ela tinha um pensamento assim muito liberal, elitista. Ela defendia os princípios liberais, mas com pouca participação da população. Por exemplo, ela achava que os analfabetos não deveriam ter direito ao voto, pois achavam que esse voto iria fatalmente para um partido de esquerda, porque eles não colocariam a razão na frente da emoção. Então, eles acreditavam que as elites eram as únicas capazes de interpretar a vontade real do povo, que devíamos seguir na nossa organização administrativa, financeira ou quaisquer que fosse. Ela acreditava que a elite deveria conduzir esse processo e, e também se pautar por princípios que fossem o mais liberais possíveis para poder definir esses administradores com critérios técnicos e intelectuais. E, além disso, a UDN também é muito antipopulista, né? Ela não concordava com o estilo populista de fazer governo. O antipopulismo, o conceito de populismo é um pouco complicado, né? Porque o populismo ele preceitua que as massas elas agem meio que sem vontade própria perante a um líder. A UDN acusava o governo João Goulart de fazer essa política populista e por isso ela era contrária ao populismo. Mas esse debate sobre populismo podemos fazer outro vídeo, mas aqui eu não vou entrar. Aí eu trouxe alguns editoriais que estão na minha pesquisa, inclusive. Esse primeiro editorial aqui, A Volta à Razão, do dia 3 de maio de 63, que é um editorial que fala sobre a reforma agrária. Os resultados da Convenção Nacional da UDN não deixaram os ditadores sombra de dúvida a respeito de suas possibilidades de escamotear, no alvoroço das decisões precipitadas, a chave para a quebra do respeito constitucional ao direito de propriedade, pronunciando-se categoricamente a favor da revisão de nossa estrutura agrária, de maneira a facilitar ao camponês o acesso à terra e a melhor remuneração de seu trabalho, condenou o grande partido conservador quaisquer tentativas de subversão da ordem institucional a pretexto de promoção da reforma agrária. O manifesto dos governadores, que acaba de ser divulgado, consolidou ainda mais a posição de apoio às reformas básicas, dentro, entretanto, do respeito aos princípios democráticos e à luz dos ensinamentos cristãos. Fechou-se assim o cerco do bom senso e do equilíbrio em torno do surto agitador que ameaçava recrudescer. Ou seja, temos aqui umas representações do jornal o Globo sobre a UDN. Temos essa UDN que poderia ser representada como essa protetora constitucional, como essa protetora do direito de propriedade de terra nesse trecho. Também é retratada como um grande partido conservador, onde ela age como um grande mediador em relação a outros personagens da democracia brasileira que não eram tão equilibrados. Ou seja, é um partido que é equilibrado e que tem bom senso. Então temos todas essas representações do Globo em relação ao UDN aqui nesse dia 3 de maio de 63, no A Volta à Razão. Bom, já nesse segundo editorial, o interesse do presidente, do dia 8 de junho de 63, fala sobre um pretenso caso de corrupção do governo Goulart. Tem o presidente da República o maior interesse que se esclareça completamente o caso do pagamento por assessor seu das despesas de hospedagem em Brasília dos agitadores sindicais que foram afrontar o Congresso. A denúncia foi formulada da tribuna da Câmara pelo senhor Amaral Neto, que falou em nome da UDN, principal partido da oposição. Não se pode negar a importância da denúncia feita em tais circunstâncias, sobretudo quando ela envolve fatos que, se comprovados, representa falta gravíssima cometida por elementos altamente colocados na hierarquia do Poder Executivo. Ou seja, temos aqui mais uma representação da UDN, e dessa vez é a UDN como esse fiscal, através do Amaral Neto. A UDN funciona como esse fiscal que tem que fiscalizar o Poder Executivo, principalmente se os casos que envolverem o Poder Executivo abarquem a corrupção, um ato corruptivo. Então, temos aí mais essa representação
em relação ao DN. Já nesse último trecho de editorial que eu trago aqui, né, as responsabilidades do DN, do dia 30 de janeiro de 64, inclusive é um editorial que fala sobre elogia muito a União Democrática Nacional, já posso adiantar. E bom, tem a UDN sérias obrigações em face das instituições do país e de prática do regime. Organização partidária criada para acabar com a ditadura, reconduzida ao Brasil ao leito democrático, sempre foi considerada mesmo pelos adversários um pugilo de homens especialmente preparados para a vida política, mediante uma segura formação jurídica e um gosto acentuado pela coisa pública. Quando se pensa na UDN, vem à mente, com facilidade, paralelos e comparações entre o partido e as grandes agremiações políticas norte-americanas responsáveis pelo bom funcionamento da democracia estadunidense. A UDN tem, ademais, exercido desde 1946 um papel de severa vigilância no que concerne à defesa da Constituição e do regime. Seria lamentável se agora, quando a democracia e as instituições brasileiras estão mais ameaçadas do que nunca, viesse ela a dividir-se, deixando assim de cumprir o dever que lhe incumbe no presente. Ou seja, temos aqui algumas representações sobre a UDN, essa é a UDN que foi um partido criado para poder reconduzir o Brasil ao leito democrático, segundo o Globo, né, esse partido democrático que tem gente muito competente lá dentro para poder representar o partido, ou seja, já retomando a primeira representação de um partido equilibrado, um partido que tem, né, esse pessoal qualificado para a vida política. Também temos essa representação de que o partido lembra as grandes agremiações políticas norte-americanas, onde temos aí, deve estar fazendo menção ao Partido Republicano e ao Partido Democrata, que há muito tempo, desde aquela época, já funcionavam, né, colocavam o funcionamento da democracia americana em pleno vigor. Então, o Globo faz essa comparação aí, no sentido bem positivo, podemos perceber. E, né, além disso, ela também retoma-se também a UDN como essa representada, né, pelo Globo como essa defensora da Constituição e do regime democrático. E, né, um medo ali se a UDN viesse a dividir-se. Quem defenderia a Constituição ou o regime democrático como a UDN? Se pergunta o Globo. Então, é isso, né? O jornal Globo aí, felizmente eu não achei nenhuma representação negativa da UDN pelo jornal Globo. Eu queria ter me surpreendido nesse processo, mas eu não me surpreendi muito não, infelizmente. Pesquisa é isso, né? Bom, galera, é isso. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.